Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mais Que Arque. Aqui a gente fala de vários conteúdos além do óbvio. E hoje a gente vai falar de imobiliária, de projetos, de arquitetura. E eu estou com uma pessoa que eu acabei de conhecer, Marcelo Fiuza. Na verdade, eu conheci há 27 anos atrás, num casamento. E aí ele veio todo interessado, quando eu me levantei, que ele viu que eu tenho quase 1,80 m, e aí ele veio conversar comigo sobre o quê? Sobre arquitetura, porque o tio dele era arquiteto e a tia era arquiteta. Conversa vai, conversa vem. Temos 25 anos de casados. Então, hoje a gente vai falar sobre o seu lado imobiliário, você como corretor de imóveis, e a gente vai falar um pouquinho de como você atende os seus clientes. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Su. Deu certo pelo visto, não foi? Fala de Deu arquitetura. certo, estamos aqui. A arquitetura eu amo, né? Então me pegou do jeito certo. Eu fiz meu trabalho de base. Foi, exatamente. Me fala um pouquinho de como você chegou no ramo imobiliário. Você começou, quando eu lhe conheci, você tinha agência de publicidade. E aí, depois de alguns anos, você começou a trabalhar com imóveis. Então, conta um pouquinho aí como é que foi esse início. Quando a gente se conheceu, eu tinha uma agência, de fato, e naquela época eu trabalhava, o meu foco da agência era o mercado imobiliário. Eu já trabalhava para Diagonal, para algumas construtoras no momento. A gente conheceu, então, o Ricardo Calu, da WR Engenharia, e o Ricardo foi mais um cliente que chegou, fizemos um trabalho, e por alguma razão o Ricardo viu a forma de eu vender, ou achou interessante investir em mim, e me fez a proposta para trabalhar no mercado imobiliário, sendo o gerente comercial dele. Eu não sabia nada de venda, até disse para ele: Ricardo, não é minha área, eu conheço sobre a área de design. Ele disse: você aprende. Eu disse: o que é que eu faço com a minha clientela? Ele disse: não, você distribui para as outras agências e você vai ser meu gerente comercial. Então, eu entro no mercado imobiliário pouco antes da gente casar. 99, 99. por ali, 99, 2000. Foi do ano 2000. E aí eu entro no mercado imobiliário trazendo a expertise da arquitetura, quando a gente se conheceu, porque eu trabalhava no escritório do Luiz Fiuza. Depois eu tinha a agência, e aí a expertise do design. E quando eu entro no mercado imobiliário, eu trago um pouco dessa bagagem e entrei fazendo a gerência do Ricardo, mas ajudando também a desenvolvimento de produtos junto com ele, na área de projeto, lançamento e venda. E o Fiuza, de uma forma geral, ama arquitetura ou engenharia, né? Acho que quase não tem médicos na família, Em poucos. pouquíssimos, nem sei. Então, acho que é algo nato da família, né? E assim, quando eles não são arquitetos ou engenheiros, eles casam com arquitetos ou engenheiros. Então, assim, é um negócio de louco a família. E eu acho que é algo realmente que vocês têm um amor, uma curiosidade, um olhar mais treinado para isso, para a estética e tudo. Então, é algo que a gente vê e é um dos diferenciais, né? Hoje você está no alto padrão, vendendo apartamentos e casas, terrenos também. E eu vejo essa, esse seu encantamento que você leva ao cliente de falar com mais profundidade do que o normal, do que a maioria dos corretores sobre o imóvel, né? Porque eu acho que o seu conhecimento é muito grande disso, de ventilação, de iluminação, a localização. Então, isso tudo é algo que agrega bastante o valor à sua venda, né? Então, me fala um pouquinho disso, assim, se você... Eu sei que é algo nato, mas tem um certo cuidado maior com relação a isso, esse tipo de atendimento que você dá? De fato, a arquitetura, antes mesmo de a gente se conhecer, eu já estava com o pé nela. Depois que a gente casou, e você sendo arquiteto, então a gente, por muito tempo, eu respirava e via isso constantemente dentro de casa, né? Ah, sim, a arquitetura ela faz parte da argumentação de venda. A percepção é uma das coisas que a gente depois pode falar sobre essa questão da percepção como um corretor com um pé na arquitetura, um pé no design, visualizando isso como um diferencial. Mas no meu caso eu gosto disso,
e mais o atendimento mesmo. Eu vibro com o atendimento, eu vibro com a personalização do atendimento, de fazer a leitura da pessoa, fazer a leitura da família. Eu curto muito isso. E é óbvio, agregando essa expertise que você falou, acaba melhorando eu fazer a percepção ideal para aquela família. E como é que você cria assim, essa experiência diferenciada para o cliente? É mais na conversa, é essa escuta ativa que você tem para ouvir mais do que falar nos primeiros contatos, nas primeiras reuniões? Eu acho que o corretor ele tem que ser mais psicólogo do que vendedor. A escuta ativa, como você falou aí, ela para mim, é a primordial. Aliás, em qualquer venda. Não é só não é só com corretagem. O vendedor que faz perguntas investigativas, faz perguntas corretas, ele sai na frente para poder fazer a leitura correta do que a pessoa está pensando. E o detalhe é que, às vezes, mesmo que a pessoa responda, nem sempre ainda é aquilo. Muitas vezes não é. Né? Então, você ainda tem esse outro passo que precisa ser dado. Eu não sei se você lembra de um evento que aconteceu comigo, e depois você pegou uma cliente, em que esse caso foi interessante, e eu não fiz o dever de casa, e eu perdi a venda. Ela havia me dado um escopo de uma necessidade de um imóvel muito cartesiana. Ela queria no bairro do Cocó, ela queria até um determinado valor, que era 1 milhão e pouco, definiu o valor do condomínio e disse que queria morar rápido. Eu pesquisei todos os imóveis dentro do quadradinho que ela me falou. Eu não fiz o dever de casa de fazer as perguntas certas. E aí, nessa ansiedade, nesse momento de correr atrás da venda, não encontrei o imóvel e pouco tempo depois eu encontrei um imóvel que estava dentro do escopo. Quando eu liguei para ela, ela disse: "Ô Marcelo, que pena, eu já comprei o imóvel." Aí eu disse: "Mas eu conheço o Cocó, eu sou especialista no Cocó. Tudo aquilo que você me pediu estava lá." "Pois é, eu não comprei no Cocó, eu comprei no bairro de Fátima, num apartamento na planta, 1,5 milhão e um condomínio muito maior." Ou seja, nada do que ela tinha me pedido, ela de fato adquiriu. Então, desde essa lapada que eu levei, eu disse: "Espera aí, a gente precisa entender melhor, fazer as perguntas certas." E eu costumo dizer assim, quando a pessoa me pede alguma coisa hoje, que geralmente eu chamo de tiro de sniper, a pessoa parece que ela sai dizendo para mim que quer, tá ali o meu alvo, eu quero esse alvo. Eu peço para ela não, para que eu disse: "Ó, me dê chance de eu errar." E ela geralmente pensa assim: "Mas como assim?" Eu disse: "Deixa eu dar um tiro mais largo, deixa eu dar um tiro de escopeta que eu pego uma área maior, e se por acaso não for o que eu mostrar, não for, a gente vai afunilando." E de fato tem melhorado, assim, a performance melhora muito. Recentemente a gente fez uma venda que casou muito bem. O cara me pediu um escopo muito definido, e fazendo as perguntas certas e tendo a percepção correta, acabei mostrando para ele algo que ele não tinha percebido, e quando eu levei no imóvel, ele disse assim: "Putz, grilo, Marcelo, tem nada a ver com o que eu pedi, mas é aqui." Então, Porque às vezes a pessoa mesmo não sabe o que quer, né? Ou imagina uma coisa, mas quando vê um outro espaço materializado, numa localização que ele não tinha pensado e tudo, aquilo ali muda, né? Então, acho que é interessante esse olhar mais abrangente, né? o profissional, as pessoas sabem o que querem, na maioria das vezes, mas o imóvel, o local onde a gente vai morar, ela tem, engraçado, ela tem uma coisa muito emocional na compra. A compra do imóvel, ela passa por uma situação que eu diria que é fora da curva mesmo. Essa questão da pessoa chegar e se identificar. Eu não sou místico, a pessoa sente uma energia boa, sei lá, mas tem momentos que a pessoa assim, cara, é aqui. Ele começa a ter uma percepção que não tinha antes. Então, esse tiro de escopeta que eu falo, assim, me deixa eu errar, faz sentido quando a pessoa entra no imóvel. Então, uma situação interessante, a pessoa pede para a gente mandar, é muito comum no mercado, a pessoa é atingida pelo algoritmo, recebe um post, ou vê no Instagram, e aí ele pede para mandar as imagens. Eu geralmente mando imagens, mas eu não mando todas.
porque eu quero que a pessoa venha até o imóvel. Eu quero que ela entre no imóvel e tenha a experiência do imóvel. Às vezes, tem fotos que não vale a pena, não vão vender. Mas mesmo aquela situação que não é bonita, mas quando a pessoa chega no imóvel, tem outras situações, às vezes a ventilação, a iluminação do imóvel, a iluminação natural, a posição, o entorno onde está. Quando a pessoa chega, a pessoa se identifica e entra. É interessante deixar uma surpresinha, né, pro local, para a hora mesmo do conhecimento do espaço. E o que é que eles valorizam além de localização? A gente sabe que localização é um dos pontos principais, mas além disso, o que que mais chama a atenção de um cliente quando ele chega no imóvel? Deixa eu dar um passo atrás. O que chama mais atenção, na maioria das vezes, quando não tem o primeiro contato, é preço. Preço é o que a pessoa vai logo, quer saber preço e aquela velha pergunta, valor do metro quadrado. O que não define um imóvel? Você avaliar um imóvel por valor de metro quadrado não é uma maneira ideal de você avaliar. Até porque tem imóveis que entregam mais do que outros. A localização, às vezes, é melhor do que outras. Então, na grande maioria, o que encanta mais é mesmo, de fato, a experiência. É a situação do imóvel. Claro, o preço conta muito. Principalmente quando tem financiamento, a pessoa faz essa conta. Mas ele se perceber, ele se vê no imóvel e vê aquela possibilidade da família dele, eu acho que é o que faz a diferença. Isso quando a gente fala de imóveis residenciais e para a família. Óbvio que nós nem tocamos no assunto aqui de imóveis para investimento ou imóveis Sim, para que é uma coisa desenvolvimento de mais, produto. Né? uma coisa mais lógica, né? Uma conta mais fria. É. Porque aí ele vê o retorno que ele vai ter, se encaixa aí no orçamento dele, mas não tem a emoção de muitas vezes a pessoa ter um valor, mas acrescentar um valor a mais porque se apaixonou pelo imóvel, né? Eu diria que a minha maior dificuldade hoje, se a gente pudesse de alguma forma andar, vou dizer assim, educar o público, não sei se é uma maneira ideal de falar, mas eu entendo que a maioria das pessoas querem resolver de maneira rápida. Então, quando a gente manda o imóvel, a pessoa já pergunta valor do metro quadrado. Mas se você me olhar como se eu fosse um médico e eu preciso dar um diagnóstico e te dar uma solução para o teu problema, ou se eu fosse um advogado, você ia me contar a tua história. Você ia me contar teu case, o que aconteceu, o que você está sentindo, qual a tua necessidade, para que eu, entendendo a tua dor, eu pudesse dar o diagnóstico. Se todo comprador de imóvel, toda pessoa que for comprar um imóvel, pensar dessa forma, para quem está do outro lado, é muito mais fácil e a gente é muito mais assertivo a entregar o produto certo. O problema é que, na grande maioria, todo mundo é muito rápido, todo mundo quer informação rápida, aí pega um post e você pergunta valor, metro quadrado, localização. Quando a gente retorna para poder fazer o atendimento ativo, aí a pessoa geralmente, eu quero só essa resposta. A gente entrega a resposta, a pergunta, obviamente, porque ela perguntou, mas ela não abre. E aí é onde entra, talvez, é o meu maior desafio hoje. Quando a pessoa, em algum momento, ela se identifica comigo e diz, para esse cara aqui faz sentido eu contar a história dele, eu senti confiança nele. E você começa a abrir alguma coisa, a gente tem ferramenta hoje, eu uso ferramentas que eu não preciso levar o cara para a rua para poder ver 10 imóveis. Se eu entendo a necessidade dele, ele me dá um tempinho aí para fazer um diagnóstico, e como eu tenho uma base de dados muito boa, eu já consigo montar uma landing page para ele hoje, que é uma das coisas que é importante hoje no atendimento, que é a tecnologia. Eu consigo montar uma landing page para ele com as opções que existem no mercado, naquele bairro, daquele escopo, e o preço que ele quer. E ali, logo na largada, a gente já cancela o que é interessante ou não, sem precisar dele sair de casa. Então, para que eu vou tirar uma família inteira de casa, ou um cara, o tempo dele, que é o tempo dele para ganhar dinheiro? Se eu posso já matar ali. Então, a gente consegue performar e ganhar tempo ser muito mais assertivo. E essa conexão entre arquitetura e atendimento personalizado, o que você diria,
assim, da importância, qual é o grau de importância e um diferencial de conhecer um imóvel. A gente, às vezes, passa por situações do corretor não entender muito bem ou não saber dar alguma resposta para o cliente. Às vezes ele acha que é um problema a um determinado cômodo está sem ele não se encantou por algumas coisas do imóvel que de repente com umas soluções simples ele poderia reformar e melhorar. Então, o que você me diria dessas vantagens, dessa vantagem competitiva de conhecer um pouco mais sobre a arquitetura? Eu acho que ela é essencial. É a mesma coisa do que se a gente for trabalhar no mercado de roupa, eu vender roupa sem eu saber fazer a combinação. O corretor, ele não está ali para vender um produto apenas. Ele está ali para mostrar ou passar para frente uma experiência. A pessoa precisa se visualizar ali. Então, o corretor que tem a facilidade de visualizar ou pelo menos contar, fazer o storytelling para criar no cenário, na cabeça da pessoa, o que é que ela pode ter e o que é que ela consegue visualizar, se ele consegue montar isso e ele próprio consegue identificar, é muito mais fácil para ele passar a narrativa e mostrar a pessoa se visualizar ali. Se eu chego... Ó, é meio ridículo, mas tem corretor que tem gente que é assim, ó. A gente chega aqui, ó, isso aqui é a sala, isso aqui é o corredor, isso aqui é a escada. Como se a pessoa não Aí a pessoa que soubesse, está né? ouvindo assim, ah, é mesmo? Tem Tá? certeza. Tem certeza, mas é assim. Então, você pega um corretor que foi mostrar um imóvel, ou usando o paralelo, um cara que vende carro, esse aqui é um carro, esse aqui é um carro, tá. Mas se eu vou no imóvel e eu digo, ó, isso aqui é uma sala, já você pode integrar isso aqui com a sua varanda, você pode botar aqui seria o corredor, você consegue colocar um sofá, uma chaise aqui, a sua TV está na frente, então aqui fica mais fácil você se conectar com a sua família. Se você gosta de cozinhar, você consegue fazer um cooktop aqui pertinho. Então você começa a criar o cenário, a pessoa vai se vendo ali dentro daquele imóvel e vai tendo uma percepção diferente. Às vezes eu não preciso fazer isso quando o imóvel está pronto. Então, houve uma situação curiosa de uma venda que aconteceu recentemente, aliás, 2 cases interessantes. Um deles foi um apartamento posterior fechado, que a gente vendeu agora há pouco tempo, e esse apartamento estava lindo, casa-cor. Apartamento, você chegava assim, é para puxar a mala e morar. E por ser um imóvel desse tipo, obviamente o valor é um pouco mais alto. Então, eu tinha já um desafio de vender essa diferença, porque de fato tinha muita coisa embarcada, inclusive com peças assinadas. Mas, como eu tinha uma casa-cor à minha disposição, então todas as vezes, sem exceção que eu ia para lá, eu já tinha combinado com a moça que trabalhava para lá, eu pedia para ela deixar um cafezinho pronto, eu pedia para ela... Eu já tinha um vídeo que eu queria no YouTube funcionando, o ar-condicionado estava ligado, a casa estava aromatizada. Quando a pessoa entrava, a luminotécnica do apartamento todo funcionando. Quando a pessoa entrava, ela quase que poderia perguntar assim, onde foi que eu paguei o ingresso da casa cor, eu não vi? Quando ela entrava, ela olhava já assim, e ao fundo você via o Parque do Cocó com a vista, então a pessoa olhava assim e passava, já ficava ali na porta um tempo só, a gente percebia no olhar dela que ela estava assim meio sem entender. Então, esse tipo de experiência é que faz a diferença. É completamente diferente. Então, quando o cara sentou na mesa de jantar, ele sentou assim na mesa de jantar, aí ele passou a mão assim na mesa, olhou para a varanda, aí eu já cheguei com um café na mesa. Que ele olhou assim, poxa, já estou tomando café no meu apartamento? E foi esse mesmo que comprou? Foi. Foi. Ele comprou esse apartamento, um casal que a gente gerou conectividade. Eles vão estar vendo esse vídeo aí, eles sabem de quem eu estou falando. E um casal que estava casando, um casal lindos eles, e eles estão recém-casados, montaram o apartamentinho deles, já chegaram de mala pronta já, e economizaram um tempo enorme de fazer reforma. Com certeza. Então essa experiência fez a diferença. Por outro lado, agora eu vou te contar um outro case de um apartamento que não tinha nada.
Esse, fácil de vender, está pronto. E um apartamento que não tem nada, que a gente chama de Na planta. nada, usado, tela branca, aquele que a gente chama de tela branca. O cara vai pintar tudo de novo, né? Fazer tudo de novo, vai fazer um novo quadro. Esse, às vezes, é mais difícil de você vender, porque, a não ser que eu tenha trabalhado com imagens, que eu tenha feito um projeto, mas isso requer investimento. Não é todo cliente que tem a percepção de entrar e se visualizar lá. É muito mais difícil você criar o storytelling e mostrar a possibilidade. Nessa hora, aquela pergunta que você me fez faz todo sentido, porque você consegue já imaginar tirar uma parede, emendar aqui, fazer uma solução semelhante àquela que a gente tem lá em casa, de juntar a cozinha com a sala, através de uma porta de correr, coisas desse tipo. Mas eu percebi que não era o suficiente, porque era um apartamento de altíssimo padrão, num prédio antigo, mas muito bem retrofitado, inclusive, mas era o pé certo para aquele apartamento, porque era um cara que gostava de fazer retrofit. Então ele tinha esse desejo de obra, mas não tem a percepção da visualização. Aí eu encontrei, eu disse, já sei como é que eu vou fazer. Eu tenho uma tia que mora no mesmo prédio, liguei para a tia minha e disse, tia, estou precisando de uma ajuda sua aqui. Posso mostrar seu apartamento? E eu sei que o apartamento dela, o projeto dela era lindo e facilitou. Então, quando eu os levei lá, quando ele bateu o olho aqui, disse, é aqui mesmo, é aqui mesmo. E ele já estava com uma negociação feita em outro apartamento. Feita não, em meios de ser feita, né? Uma proposta já ali, rodando na mesa, tal, vou fazer, e de fato a gente conseguiu tirar o osso da boca do outro cachorro e possivelmente se chamar brigando e nesse sentido foi bom. Uma briga saudável, né, no caso aqui, não houve nada, não passei passando por cima de nenhuma situação. Mas o que eu quero dizer é que sim, foi uma situação que fez o quê? A experiência. A percepção. É ir no imóvel, visualizar-se e, cara, respirar o ar do imóvel. Por isso é tão importante a visita. Não dá para se comprar um imóvel por foto. Agora teve um lançamento, agora está tendo um lançamento inclusive do Cocó, que a gente está trabalhando mais focado nele, e eu me lembro que eu fui à construtora, e a construtora chegou e disse assim, Marcelo, está aqui a tabela eu consigo, eu não tinha RI até então, a tabela eu consigo te mandar, mas eu não posso mandar a imagem. Aí eu fiz assim, pergunta para ele, não, me diga uma coisa, como é que eu consigo vender viagem de turismo só com preço de passagem? Tem que ter imagem. Tem que ter foto. No mínimo, né? No mínimo. Como eu não tinha imagem, aí a gente foi criar as imagens da onde? Do parque. Que é no Parque Cocó esse lançamento. Sim. Aí eu trazia um pouco da experiência do Parque Cocó, já que a gente mora lá, é fácil pra gente, e a gente respira isso todo dia. O Parque Cocó, que é um canto que a gente decidiu morar lá. Então, barulhinho dos pássaros, para poder entender um pouquinho mais, né? Porque senão fica número, senão fica algo muito frio. E o projeto ele ajuda muito, né? As imagens, né? A percepção do arquiteto com aqueles espaços é algo que é muito importante. Por isso que apartamentos muito pequenos também, flats e tudo, é importantíssimo. Muitas vezes ter um decorado, porque quando a pessoa entra e ela visualiza, imagina, a gente está fazendo um agora de 28 metros quadrados. Então, uma pessoa leiga, ela não consegue se ver lá dentro. E se ela entrar num apartamento só com as paredes, eu acho que faz muitas vezes piorar, porque elas não vão entender como ela vai conseguir colocar tudo que ela precisa lá dentro. Mas quando entra um arquiteto para colocar realmente tudo muito pensado, ferragens adequadas para um apartamento daquele tamanho, a tecnologia entrando junto aí com a marcenaria inteligente, é algo que realmente encanta e eles se veem lá dentro, né? Então, isso aí tá muito junto, né? Essa parte de venda de imóvel com a visão de arquitetura, de decoração, e é algo que eu amo fazer também. Tem um detalhe nessa questão só que eu queria acrescentar, nessa questão do projeto de arquitetura, que é a sua área, e que é interessante assim, às vezes a pessoa também contrata um arquiteto e a pessoa quer mostrar no projeto o máximo que ela pode. Aí ela pega aquele apartamento e coloca tanto elemento ali dentro que não transmite de fato o que aquela família é, ou fica pesado o apartamento.
Então, essa percepção, às vezes, da gente também como corretor, é também fazer essa análise. Qual é o perfil que mais se adequa àquela família? A pessoa minimalista, ela gosta de tons mais fechados, mais pesados, ela gosta de uma arquitetura mais... Ela é mais para frente, ela é mais moderna. Eu acho que a gente, como corretor, tem que ter essa percepção também de direcionamento. De entender um pouco muitas vezes não só, como você falou, não só o que o cliente fala, mas o que ele não fala, né? Porque o que fica às vezes nas entrelinhas que a gente consegue entender um pouco mais. Isso é muito importante também. O uso da tecnologia, qual é a sua opinião? Eu acho que nunca vai substituir o físico, o presencial, mas a gente sabe que hoje em dia tem muitas formas de mostrar um apartamento na planta, muitas vezes, né, que o cliente só tem imagens em 3D e tudo, mas tem alguma que você gosta mais ou que você acha que seja, que realmente consiga passar um pouco da experiência para o cliente? Se você perguntar para mim o que é que eu acho, qual é a percepção sensorial que mais cativa, eu acho que ela não está na tecnologia ainda, ela não existe. Percepção de ventilação e o cheiro do apartamento, os aromas, esses ainda não estão lá. O que a gente tem hoje na tecnologia é a visão, que são as imagens. A tentativa de criar imersão através do 3D, quando você faz a realidade virtual, elas ajudam, mas, na minha opinião, ainda, obviamente, não é o mesmo que você ter a experiência do imóvel. Como o imóvel não está construído, então eu tenho que utilizar. Então, tem muita tecnologia hoje em dia à disposição, mas eu diria que, para mim, hoje o que mais ajuda a tecnologia justamente é a informação, é a tecnologia da informação. Todo cliente quer ter a informação rápido. Imagina, por exemplo, se tu chegasse para mim, ou eu não fosse corretor, e a gente estivesse procurando um imóvel, e a gente quisesse saber quais são todos os apartamentos de 200 metros quadrados ou de 3 metros quadrados que tem no qual que é a região que a gente gosta. E se a gente pudesse ter essa informação ali prontinha para poder já de cara a gente já eliminar mais da metade e não só isso, perceber no mapa onde eles ficam. Se fica perto do colégio dos filhos da gente, se fica perto de supermercado, tem segurança, não tem segurança, sem sair de casa, só olhando. Nisso a tecnologia já pode fazer. Então, através de uma call, que é o que eu faço hoje, eu consigo já mostrar para a pessoa, ó, esse imóvel é aqui. Quando um cliente entra em contato comigo, hoje em dia, a primeira coisa que eu peço para ele é ele me dar a oportunidade de eu mostrar o que a gente pode entregar. E eu entendo que isso é difícil porque a cultura da gente, pelo menos do brasileiro, é assim, eu estou procurando um imóvel, aí eu falo para todo mundo. Então, você passa a ser bombardeado por 10 corretores ao mesmo tempo, o cara ligando, tipo, o tempo todo. E às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? E detalhe, depois o imóvel que você viu uma vez, você não lembra mais se você viu de novo. É interessante você ter uma central. Num canto só, esse imóvel eu já vi, esse imóvel eu não vi. Para isso é bom que você eleja um corretor. Obviamente eu não estou dizendo que seja eu. Mas a minha sugestão que eu dou para quem está ouvindo é assim, vai comprar um imóvel, elege um corretor. Esse é o meu profissional. E esse profissional vai a campo procurar tudo para você. Agora, tem que ser um corretor que, de fato, se abraça com o problema. Mas uma vez que você está procurando imóvel, o que está acontecendo é que o algoritmo vai te encontrar. E aí tu vai receber uma pancada de informação. Se tu for ficar olhando tudo isso, o tempo que tu perde na internet, no Instagram, e além do mais, tendo que receber ligação de corretor o tempo todo, tu vai ficar cansada. Mas se tu tiver um corretor, tu pega, ó, recebi isso aqui, dá uma olhada, gostei disso aqui, dá uma olhada. E ele faz o filtro para ti, porque quando o corretor recebe, quando tu recebe um imóvel que não é do mercado, tu não tem a mínima ideia onde ele está. Não é todo mundo que conhece os imóveis. O corretor que é experiente, quando ele bate o olho pela fachada, ele já sabe qual é o imóvel, qual é o apartamento, se está no Aldeota, está no Meireles, ele já sabe mais ou menos. Se ele coloca nisso numa planilha para ti e ele já sabe o endereço, aí você diz, olha, adorei esse apartamento aqui, achei lindo, eu quero ver isso aqui. O corretor experiente, na mesma hora, assim, olha, você vai lembrar daquele detalhe que você me informou, que é muito importante estar perto do colégio do filho? Deixa eu te mostrar onde é esse imóvel. Aí no mapa, sem ela sair de casa, tá aqui, ó, isso aqui tá lá na Praia de Iracema, esse imóvel aqui.
Se quiser, a gente vai ver lá, mas eu acho que está fora do que você me pediu. Aí a pessoa já evitou um tempo enorme, não ficou recebendo ligação de 10 corretores ao mesmo tempo. Então, eu tenho treinado, eu gosto dessa palavra, treinado aos meus clientes, se quer procurar um imóvel, eu estou à disposição para poder fazer esse trabalho. E, de fato, os últimos que nós conseguimos performar. Porque com pouco tempo, a gente visualiza o mercado, a pessoa vê o que existe e o que não existe, ela manda para mim e eu vou fazer a parceria com outro corretor, não aumenta nada para ela, em termos de orçamento, é a mesma coisa, mas ela tem um serviço que eu chamo de um serviço de concierge, um corretor concierge. Sabe aquela situação de hotel, que você chega no hotel e diz, ó, me consegue um ingresso? Aí o cara diz, doutor, pode deixar que eu consigo para você. Você não vai atrás do cambista, você não vai atrás de, precisa ir atrás da internet, você tem um cara que vai trazer o ingresso para ti. Pronto, irmão, meu apartamento é esse que eu preciso, se o meu perfil é esse, eu tenho X meses, cuida, vai trabalhar. A pessoa mandando para a gente, e o corretor que está na outra ponta, isso que eu estou fazendo aqui uma sugestão para quem vai comprar um imóvel, porque se você fala isso para um corretor, eu duvido que não tem um corretor que se agarra com o teu problema. Porque o corretor sabe que investindo energia... Vai ter retorno, vai ter. Né? O ruim é quando dizer, ó, estou procurando um apartamento assim. Aí você nem tem cliente, nem tem imóvel, você fica ali investindo uma energia enorme, não sabe se vende. E qual é a atenção? O mesmo comprometimento que você tem com o corretor é o mesmo comprometimento que ele vai ter contigo. Sim. Né? Faz sentido? É, total. É importantíssimo. E as pessoas aprenderem a confiar. Eu noto dificuldade, muitas vezes, hoje em dia, como a informação ela é muito fácil e ela está acessível para todos, a confiança até com o arquiteto diminui, porque eles preferem muitas vezes ir atrás de informações em internet, em vários locais, do que ouvir um profissional que entende muito mais do que só o número, do que muitas vezes o material é diferente, às vezes uma luminária, uma é chinesa e a outra é muito melhor, uma fabricação melhor, com mais tempo de garantia. Então é a mesma coisa, quando o cliente confia, mesmo que ele diga, olha, eu só tenho tanto para gastar, mas facilita a vida do arquiteto porque ele vai trabalhar com esse número e ele vai dar um jeito, logicamente tendo condição do tamanho do imóvel e tudo, para poder encaixar no orçamento do cliente. Mas um cliente, às vezes, que não tem essa confiança toda, ele acaba tendo um trabalho muito maior de ele ir atrás, ele querer comprar muitas vezes sozinho e o resultado não é a mesma coisa. Então, eu acho que é até um alerta assim, para a gente procurar um profissional que a gente possa confiar, né? Seja no imóvel, seja na arquitetura, porque é algo que você descansa, que você confia que aquela pessoa vai trabalhar por você e que ela vai entender o que é melhor, mesmo que não seja um valor muito alto do investimento, né? Eu acho que isso aí é bem importante. O corretor está na mesma situação. Se todo mundo olhasse para o corretor como olha para um advogado, para um médico, e o arquiteto também na mesma situação, porque tem gente que pega 10 opiniões e vai para vários arquitetos. Isso. Eu acho que esses dois profissionais, corretor e arquiteto, eles ficam ali mais, eles estão mais na periferia. Profissionais liberais que são mais, ganham um nível de atenção e confiança maior, eu posso dizer advogado, médico, eles estão num círculo mais, você pega 2, 3 opiniões ali com o advogado, uma situação, mas não é mais do que isso. Corretor? Não. Corretor você fala para 10, arquiteto do mesmo jeito, aí você que já viu... Pega a opinião da família você inteira. Já fez isso, pega um cliente, aí o cliente traz a irmã, traz a decoradora, não sei das quantas, traz e... Isso. E aí confunde, eu acho que só é mais... Até a parte de orçamentos. Vamos trabalhar com 2, 3. Imagina a pessoa receber 8 orçamentos de marceneiro. É uma loucura, né? A insegurança fica muito maior. Então, essa triagem é feita pelo profissional, que vai entregar orçamentos diferentes, de padrões diferentes, e conseguirem chegar juntos aí num resultado melhor. E com relação à pós-venda, o que você acha que é mais importante nesse pós-venda, nesse diferencial aí que
garante indicações, que fideliza muito mais a um cliente para poder te procurar de novo, para poder indicar para um amigo, para um parente? O que, que você acha que é mais importante? O que é mais importante na pós-venda? No pós-venda, consequentemente, uma fidelização, né? O pós-venda, para mim, que eu percebo, não é a venda, ela vai até o final, venda em si, ela vai até o final da entrega da matrícula, aliás, da escritura, do registro daquele imóvel para aquela pessoa. Então, a partir dali, a venda em si, ela acabou. Daqui para frente é relacionamento. Eu entendo, pelo menos as pessoas a quem eu tenho atendido, eu procuro ter um relacionamento a mais do que só um imóvel. Então, por exemplo, esse casal que eu acabei de falar, esse casal jovem, eu depois já entrei em contato com eles para outras coisas, como eu gosto de pescar, ele facilitou a minha vida, porque ele tem um imóvel específico que dá para eu pescar lá. Então, eu crio procuro ter um relacionamento depois. Eu trabalho com costumo dizer assim, eu gosto de trabalhar para quem precisa de mim. Eu não quero vender por vender. Eu gosto de dar esse atendimento, é o imóvel, mas, como eu disse no começo, eu gosto mais do relacionamento. Então, para mim, naturalmente, o pós-venda é a minha relação com uma pessoa que se tornou próxima ou amiga. Como eu trabalho de uma maneira. Eu sou um corretor que tem poucos clientes, mas clientes mais próximos de mim, assiduamente, então eu não preciso estar preocupado em dar atenção para muita gente, eu não tenho essa dificuldade. Mas geralmente as pessoas que investem ou compram imóvel comigo, eles retornam por conta disso, por conta que a gente gera esse relacionamento. O que, que a gente pode falar um pouco mais? Exclusividade, você tem alguns imóveis que você pega exclusividade, né? Isso o trabalho é maior ainda, né? Quando você está com esse foco na exclusividade de algum imóvel. Não é. O trabalho não é maior. O trabalho ele é mais simples e mais objetivo, mais assertivo para o cliente. Porque quando a pessoa entrega um imóvel para você, deixa eu falar uma coisa antes. Na cultura de quem vende, acha que eu entregar um imóvel para um corretor, ele vai montar em cima do imóvel e vai aguardar a venda. E eu estou esperando aqui porque eu estou doido para vender. Então, o que é que todo mundo pensa? Eu vou pegar meu imóvel e vou espalhar para todo mundo para vender o meu imóvel. Ao mesmo tempo, ele vai ter, espalhou para todo mundo, ele vai receber informação de todo mundo e vai ter várias negociações, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ele pode estar trabalhando, a ligação dele, o telefone dele toca. Então, e não é todo corretor que tem a percepção dele de negociação, até onde ele vai, não fez a leitura correta do cliente. Então, é mais um imóvel. Quando o imóvel se torna exclusivo, quando a gente capta o imóvel, pelo menos no meu caso, a primeira coisa que eu faço com o imóvel não é guardar o imóvel e só eu vendo. Pelo contrário, eu nem mostro para os meus clientes. A primeira turma, que eu diria assim, que eu trabalho é o mercado. Então pensa da seguinte forma, uma construtora, quando vai lançar um imóvel, o que ela faz? Ela prepara um material padrão. Não é todo mundo batendo foto do jeito que quer, não. A construtora pega um fotógrafo, gera um folder padrão, chama todos os corretores. Vou ter um lançamento aqui, gente. O lançamento é esse. Unir uma só comunicação, uma só tabela, uma só forma de vender, traga um negócio. E está na mão da própria construtora que ela tem. É um produto que foi para a prateleira. E aí, essa mesma comunicação pulverizada faz com que o mercado todo saiba daquele imóvel. Mas é uma comunicação só. Agora, tu imagina se a construtora pega, meu imóvel está pronto, vou lançar. Vamos lá, bata a sua fotografia. Tá? Faça do jeito que quiser, cada um publica do jeito que quiser. E o preço? Não, o preço eu quero tanto. O que vocês botarem acima, para mim tá bom, eu só quero tanto. Ninguém faz isso. Então, se você entender que está vendendo um imóvel, você não é uma construtora, mas você tem um único imóvel. Não é melhor que o seu imóvel tenha uma única comunicação, que a gente transforme esse imóvel numa joia, algo que tem valor. E como é que a gente consegue fazer isso? Aí vem a minha expertise lá atrás de agência. Se eu pego um imóvel e transformo em um só material, uma só comunicação, até o detalhe, Su,
Tem corretor que vai bater fotografia de banheiro, deixa a tampa do vaso aberta. Se você for na internet hoje, no Zap da vida, o Viva Real, vai ver as fotos de banheiro. Vai ver como é que funciona. Então, se a gente pega um material, cria um material, e peguei o imóvel e eu disparo para todo mundo, o cliente, se peraí, o Marcelo está botando o meu imóvel na prateleira. Ele não está guardando para ele. Então, como é que é mais difícil? Não, é mais fácil. Esse último imóvel que a gente vendeu agora nas Dunas, foi parceria. Quando eu peguei o imóvel, bati as fotos, trabalhei o imóvel, botamos o drone, fechou o mercado. É o seguinte, eu estou com essa casa espetacular aqui. Eu não vendi só. Vendi com parceria. E rápido. Então, ter um cara que trabalha o teu imóvel de maneira exclusiva depende do que você entende. E depende para quem você dá. Se você faz essa leitura correta, se você escolhe o profissional correto que vai fazer esse trabalho, e pensa mais, quanto mais você tiver um corretor que trabalha com menos imóveis, é sinal que ele tem menos... Dá com mais carinho, né? É a prateleira dele. Ele tem uma loja e ele vai pegar aquele produto e vai botar lá na vitrine. Quando você chega para mim, Marcelo, tá aqui meu imóvel para vender. O Sul, me dá exclusividade? Ah, não, tá. Se você quiser vender, venda. Ah, tá bom, eu vou pegar teu imóvel, como se fosse uma loja, né? Pego teu imóvel, eu jogo lá no estoque. É lá para trás. Aí apareceu um cliente na minha loja. Ah, eu tô procurando um imóvel. Pai, tá aqui, meus imóveis na vitrine são esses. Rapaz, não deve. Ah, tem um imóvel que tá lá no estoque. Se quiser, tem esse cabo aqui, ó. Interessa? Você viu que eu trago, aí você começa a pensar, você vê que toda a fala que a gente acabou de falar agora, como é que eu trago experiência, como é que eu trago valorização para o imóvel, se o próprio cliente olha para o imóvel dele como mais um produto. Aquele cara que traz para mim um imóvel para eu vender, de qualquer forma, ele é o primeiro a olhar para o imóvel dele, é mais um produto. Mas se eles não aceitam isso aqui, meu imóvel, cara, ó, toma conta dele, como se fosse passa um fim pro outro, assim. É diferente. Agora tem que dar pro profissional correto. Sim. E como é que você acha que o mercado de luxo está se adaptando a essas novas expectativas dos compradores? Isso é algo realmente que a gente tem visto que as vendas estão cada vez mais difíceis pelo volume de oferta, né? Eu acho que em todos os setores a gente precisa trabalhar cada vez melhor os produtos, né? E eu acho que as imobiliárias, as construtoras, as incorporadoras, elas precisam se adaptar a essas mudanças. Então, o que você acha como essas construtoras e incorporadoras estão se adaptando a esse mercado mais competitivo ainda? No alto luxo, cada vez mais... Alto padrão, né? Você fez a pergunta no alto luxo. Aí depois alto padrão. Mas depois a gente pode falar do alto padrão. Mas, usando essa sua pergunta, que é alto luxo, o alto luxo ele entrega mais do que o alto padrão. Aonde é que ele entrega mais? Nos amenities, nos detalhes. Porque tem construtora hoje que já está entregando empreendimento com concierge. Entregando com serviços que antigamente você não tinha dentro de um prédio. Então, quase como serviços de hotelaria dentro de um apartamento residencial, com estrutura e focada, inclusive, nisso. O alto luxo começa a esse nível a mais, e sempre focando na experiência, sempre focando na sofisticação. Eu posso ter um imóvel de alto padrão, mas não é alto luxo. Não, são duas coisas diferentes. O alto padrão depende do que você está falando de alto padrão. É alto padrão de valor? Eu posso ter um imóvel de 2 milhões de reais que ele é alto padrão, mas não é alto luxo. Mas ele pode ser alto luxo e alto padrão. Se eu tiver um estúdio completamente diferenciado, por exemplo, numa avenida bem localizada, que o preço é lá em cima de 3 milhões de reais, mas é bem pequenininho, mas é um conceito alto luxo. Então, alto padrão, na nossa cultura, alto padrão começa acima de 1 milhão, 1,5 milhão. Nossa cultura é essa. É onde eu trabalho mais. Eu trabalho mais no ticket de 1 a 4, 3. Obviamente, o mercado ele é um pouco varia um pouco mais, mas eu começo a partir de 1, 1,5 e vou para cima. Isso para residencial.
que representa na minha carteira um percentual maior do que o percentual para empreendimentos, que é uma grande fortaleza que eu tenho para terrenos. Aliás, eu comecei minha vida com o Ricardo lá, desenvolvendo produto, eu aprendi isso, então gosto de terreno, vendi muito terreno e continuo. Mas o terreno tem um ciclo muito longo para ele acontecer. E é uma venda mais técnica, porque quando eu vou sentar com a consultora, aí não tem... tem emoção. Não tem emoção. É número, é isso, aquilo, outro, o que que dá, mas mesmo assim a gente traz a expertise da percepção da ponta do que está vendendo. Não só a nossa, mas também do mercado. A gente conversa muito, eu não estou em todas as faixas de valor, mas eu trago gente para dentro. Foi o caso agora que a gente vai ter um lançamento agora em breve, lá no bairro José de Alencar, que foi um terreno que havia entrado, estava com o incorporador, e a conta estava ruim para o incorporador, e a gente atrás de mudar prédio. Quando o terreno chegou para mim, através de um parceiro, eu disse, cara, vamos pensar numa coisa diferente, vamos pensar fora da caixa. Aí foi aquela pergunta que você me fez, a percepção da arquitetura te ajudou? Muito. Eu tinha um projeto que eu tinha visto lá há um tempo atrás, há uns 5, 6 anos, eu achei lindo, cara, um apartamento, uma casinha bacana, duplex, linda, e quando eu bati, rapaz, esse terreno aqui dá para isso, vamos ver se a conta fecha. E aí fiz o meu trabalho, a conta fechava, fiz uma postagem despretensiosa, um construtor chegou e disse, cara, me explica um pouco mais. Aí eu mostrei para ele a conta, e disse, rapaz, Marcelo, a conta fecha, mas eu não tenho muita certeza que dá certo não. Eu disse, não tem problema, vamos fazer um roadshow. Aí eu fiz uma prévia, chamei os corretores da região, que não é a minha região, é a região de lá, e eu tenho um parceiro lá. E aí rodei com a turma e disse, rapaz, gente, esse é o terreno, o que vocês acham que dá para fazer esse produto dessa forma? Vende assim, vende assado. Fizemos uma precificação, todo mundo chegou à conclusão, a maioria dos corretores vende. Aí o construtor, isso tem futuro aqui. E aí, a gente vai num ciclo aí talvez de 1 ano e pouco, 2 talvez já, vai ser lançado agora esse semestre, esse empreendimento, e é um case desse sucesso. Agora você vê que o ciclo é mais um. É muito mais, é bem diferente. Mas eu amo fazer isso também. Mas é muito legal. Porque você faz parte aí. Você pega desde o começo e vai até o final. Então, de uma certa maneira, é um menino que a gente bota no. Né? A gente participou desde o começo. Com certeza. E vai ter aí 42 casas. Isso é uma préviazinha que eu estou dando, um spoilerzinho que estou dando já, no bairro José de Alencar. Então, por que a gente fez isso? Porque todo mundo quer uma casa, mas quer morar lá no Eusébio. Eu vou vender o mesmo valor de Eusébio dentro de Fortaleza. Sim, bem mais perto. Dentro de Fortaleza, do lado do colégio, pertinho do Colégio Cristos ali. Que bacana. E a gente vai estar, são 42 casas no condomínio, tá muito bacana. E isso faz parte do desenvolvimento de produto. E a conta ficou melhor para o terrenista. Melhor do que era prédio. Essa expertise, casa, né? Essa expertise está no nosso Está na arquitetura também, está na experiência. Que bom demais. Muito papo, mas a gente tem que terminar. Papo que a gente não conversa em casa, né? Não tão específico dessa forma, mas é bom demais a gente trocar figurinhas e falar de imóvel, falar de arquitetura e pedir a opinião para o outro. Isso aí é muito rico, né? Essa troca de experiências. Obrigada por estar aqui por estar no Mais Que Arque. Eu acho que é algo que eu queria muito trazer essa sua visão, trazer um pouco mais da imobiliária aqui. Teremos alguns construtores aí pela frente, mas você foi o primeiro aí a entrar mais forte aí nesse assunto que tem tudo a ver com a arquitetura, né? Fico feliz de estar aqui com você. Obrigada.